Oi, gente, vamos lá. Começando a nossa live, né? 18h30 da terça-feira de agosto. Nós vamos começar a nossa live. Hoje nós vamos ter uma live com meu amigo Eduardo Reis. Você que está aí já vai convidando alguém assim para que a gente não perca tempo hoje, né? Muita gente vai começar. Temos uma live aqui com meu amigo pastor Eduardo Reis. Vai ser uma live maravilhosa, né? Então, nós vamos ter aqui um momento muito bom. Convida alguém. O pastor Eduardo é um homem de muito conhecimento da palavra de Deus. Deus tem dado a ele algumas coisas que parece que, assim, são poucas pessoas que enxergam na palavra de Deus o que ele enxerga, né? Aí o pastor Eduardo já está acenando, já está pedindo uma entrada aqui. Vamos lá, já conectar. Eduardo Reis, tem um monte de gente querendo conectar aqui, mas não tem jeito, né? Só Eduardo. Guardando, já vai entrar aí, conectado. Pastor Eduardo Reis, meu amigo. Graça e paz, pastor Irineu, tudo bem? E aí, como é que você tá, homem? Rapaz, estou aqui, lutando aqui. Que bom, pastor, que bom, que bom. Esse horário não é o horário que eu faço live, né? Mas assim, você tem escola todo dia? Tenho aula todo dia. Hoje, às 22 horas, eu tenho o Códigos do Reino. Ah, Então, nós temos o Códigos do Reino. eu sei. O senhor faz as lives às 22, né? Faço 22. Eu fazia antes meio-dia, 1 hora, quando estava mais na pandemia. Aqui a apostila já do Código do Reino. Ah, legal. Temos que destrinchar essa apostila aqui em 10 aulas. Tudo isso? Aí eu tenho a turma do Códigos do Reino, tem a turma do Mentes de Governo, aí eu tenho a turma da Escola do Reino Club. Então, todos os dias tem aula, só que com turmas diferentes. Ah, eu sei. Aí chega no final de semana, sábado, nós temos as mentorias, ou tem as imersões. Então, é todo dia mesmo. Às vezes as pessoas acham que não, mas a gente tem esse compromisso online, né, com os alunos, mas é um compromisso online. É online, mas você tem que parar, você tem que... Claro. Não, e você está trabalhando tão ou mais do que estava quando estava viajando, então? Mais, eu estou trabalhando mais agora do que quando estava viajando. Ó, a grossura da apostila. Eu fico pensando, porque quando a gente viaja, às vezes a gente pode pregar, porque cada dia prega numa igreja, a mesma mensagem, porque o público é diferente, mas você está seguindo apostilas aí, então tem que se esforçar mais ainda para pregar, né? E assim, nós estamos indo por livro. Agora, por exemplo, em agosto, nós vamos estudar em 14 dias os 28 capítulos do Atos dos Apóstolos. Esse é um desafio. Então, eu desafio as pessoas que estão no nosso clube a estudar. Então, como que vai ser esse desafio de Atos? Nós vamos entrar na aula às 20 horas. Aí o Cornélio Augusto, não sei se o senhor lembra dele, lá da Lagoinha de Belo Horizonte, a voz da Bíblia falada. Sei. Lembra que memoriza o texto? Aí o Cornélio Augusto, nesse desafio, ele vai ler todo o Atos conosco. Então, ele vai ler 2 capítulos por dia. Quando ele terminar de ler, eu vou explicar os 2 capítulos verso por verso. Então, a gente começa às 8 horas da noite e termina meia-noite. Meu Deus. Mas é muito rica a experiência de poder compartilhar a palavra, de ler. Nós fizemos o desafio de Apocalipse, 22 dias para estudar os 22 capítulos do Apocalipse, um capítulo por dia. Todos os dias nós líamos o capítulo e explicávamos. Teve muita gente, pastor, me mandando mensagem que nunca tinha lido o livro do Apocalipse. E é interessante que o livro do Apocalipse tem uma bênção para quem lê aquele livro, né? Você sabe que está lá escrito, quem lê esse livro, então você ajudou essa pessoa a ter uma bênção mais na vida, né? Mas dá para você imaginar que as pessoas às vezes são cristãs há 10 anos, 15 anos e nunca leram o Apocalipse?
E quando você pergunta para eles, por que você não leu o Apocalipse? Eles falam assim, eu não entendo. Mas a minha pergunta sempre é, você está esperando entender sem ler? Exatamente, é uma boa. Deixa eu só apresentar aqui. Estou conversando hoje, a nossa live é com o pastor Eduardo Reis, escritor, pastor, conferencista, aí agora com esse trabalho online, né? Você que ainda não segue o pastor Eduardo, segue ele aí nas redes sociais dele, para que você também possa ser abençoado muito aí. Eu acho o seguinte, pastor Eduardo, eu queria te fazer uma pergunta pessoal, antes da gente começar alguma coisa na palavra. Fique à vontade. Pedro, o apóstolo Pedro, ele reconheceu isso de um outro irmão, né? Lá nas suas cartas, no final, ele diz assim, olha, a gente tem que reconhecer que Paulo, Deus deu uma sabedoria para ele, e ele escreve até coisas interessantes que às vezes a gente não vê. Eu vejo em você assim assim, Deus te dá algumas coisas que parece que outros não conseguem enxergar, ou não conseguem enxergar por esse ângulo que você vê. Você chegou a orar pedindo a Deus isso, para que Deus te mostrasse dessa forma a palavra de Deus? Eu acredito que o que Deus me deu foi a percepção durante a leitura. Porque, assim, apesar de parecer muito estranho, às vezes, algumas coisas que eu não ensino nada que nasceu na minha cabeça. Tudo que eu ensino, eu tirei de livros. Aqui, eu estou cercado por livros. Então, eu tirei de outros autores, de outros escritores, de outros pensadores. Eu tirei a base dali, desenvolvi a base. Às vezes, o que acontece? Você lê alguém que escreveu no quarto século, e depois você lê alguém que escreveu na Idade Média, e depois você lê um teórico que escreveu no século XX, e você consegue hoje, por ter na sua mão toda essa carga de informação, você consegue fazer uma leitura que as pessoas daquela época não conseguiriam. Mas não porque eu sou mais inteligente, mas porque eu tenho na minha mão tudo que eles escreveram. Ou seja, você consegue fazer uma leitura. Então, o que eu faço? Eu leio bastante. Tudo que eu ensino tem base em alguma coisa que eu li. Como as pessoas leem pouco, fica parecendo que eu tenho alguma coisa a mais do que os outros. Ou que eu estou falando alguma besteira, alguma loucura. E eu tenho uma outra vantagem, que eu acho que isso é um dom que Deus me deu, é de não me fechar para as diferentes linhas de ensino. O que acontece? Nós vivemos no século XIX, final do século XIX, todo o século XX, principalmente nós aqui no Brasil, a ideia da polarização. Ou seja, para uma coisa estar certa, a outra tem que estar errada. E aí você rejeita 100% de uma coisa porque você é partidário de outra. E eu tenho para mim que isso aí é simplesmente ignorância. Ou seja, é falta de conhecimento, é falta de leitura. Ou seja, eu posso ler um livro, por exemplo, eu li esse livro aqui. Eu li esse livro aqui por indicação do Kaiser. Um amigo aí que nós temos aí, que tem na internet se destacado, né? É um programador, é um empresário, é um empreendedor. O homem mais rico da Babilônia. Eu li o livro. Cara, eu amei muitas partes do livro, mas teve uma que eu detestei. O homem mais rico da Babilônia era agiota. Entendeu? Ele ganhava dinheiro emprestando dinheiro. Essa parte eu odiei. Mas tem outras partes do livro que eu amei. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou excluir o 100% do livro? Não, claro que não. Então é isso. É isso que as pessoas fazem, elas polarizam. Ou seja, se o Watchmani, eu tenho aqui, o Evangelho de Deus do Watchmani, estou aqui, vou mostrar para o senhor. Está aqui, o Evangelho de Deus do Watchmani, ok? Se o Watchmani falar em um desses livros, esse aqui eu recomendo, 2 tomos do Evangelho de Deus do Watchmani, ok? Se o Watchmani falar alguma coisa que eu discordo, o que o brasileiro faz? Ele pega o livro e joga fora. É muito ruim. Muito ruim. Pois, ok, o que eu faço? Eu procuro extrair daqui o que ele tem de melhor. E qual que é meu parâmetro para saber se alguma coisa que ele falou que eu discordei, ok? Está certo ou está errado? Outros autores. Porque no Brasil também nós criamos essa cultura de que se eu discordo, eu estou certo.
Isso, E isso, essa é uma isso. cultura falsa. Você pode discordar de uma coisa que você está errado e aquilo está certo. Exatamente. Então, É, mas assim, discor... olha como é que parece que a discordância é um argumento. Uhum, uhum. E não Na é. verdade, a discordância ela é um pensamento pessoal, ela não elimina a verdade e nem verbaliza a verdade ou assinala ela, né? Agora, é interessante essa área, assim. Ó, eu estou lendo aqui esse autor francês. Ele é um tradutor, né? Uhum, Ele é francês. O cara é um gênio na tradução, na interpretação dos textos. Ele tem, ok? Estou lendo também. Aqui, vou te mostrar só de Gênesis. Gênesis, Gênesis, Gênesis. Porque eu dei aula de Gênesis agora, entendeu? Ó, uhum, uhum, Gênesis, ok? Haroldo de Campos, Gênesis. Esse aqui é um brasileiro, imortal da Academia Brasileira de Letras, ok? uhum. Escreve sobre o Gênesis de maneira simplesmente fantástica. Ele traduziu a cena da origem, ok? Haroldo de Campos, ok? Esse aqui é um livro que todo brasileiro tinha que ter lido já, ok? Aí eu pego também Luzes da Torá, dos rabinos, que explicam o Gênesis. Aqui vai explicar sobre Abraão, sobre coisas. Pastor, o que eu faço? Olha aqui, ó. Então, isso aqui, ó. Só Gênesis, ok? Aqui, ó. Só Gênesis. Isso aqui é só para iniciar. Eu li esses livros todos aqui só para introduzir a minha aula. Aí eu vou lá e falo uma coisa, o cara fala assim, esse cara é um louco, esse cara é um herege. É óbvio, para quem não estuda, todo mundo é herege. Para quem não estuda, todo mundo é louco. Para quem não estuda, todo mundo é falho. Agora, vai estudar e ver se eu estou errado. Faz uma pesquisa e vê se eu tenho base no que eu estou falando. Bom, agora, olha bem. As pessoas não conseguem fazer pesquisa. O nível de formação, de escolaridade no nosso povo, às vezes, é tão baixo que as pessoas nunca fizeram um TCC, nunca fizeram uma monografia. Eles nunca precisaram fazer isso na escola, eles não terminaram os seus estudos. E aí a maioria dessas pessoas acham que é o seguinte, como que eles pensam? Eles pensam que, se o cara lá está falando, o pastor está falando, que o pastor tira as coisas da cabeça dele e simplesmente fala, não, a gente estuda. Quantos livros o senhor já não leu na vida? Quantos o senhor já não estudou? Quanto que eu já não precisei estudar? E aí, o que acontece? A gente vê quando as pessoas não passaram por esse processo, né, da educação formal, quando elas simplesmente tratam o seu trabalho como se o seu trabalho fosse algo que merecesse algum demérito, ok? Simplesmente porque ela não concorda. Aí você vê que essas pessoas não foram educadas formalmente num banco de uma escola, né? numa faculdade, não passaram por uma universidade. Eu tenho aqui 4 diplomas de bacharel em teologia, todos reconhecidos pelo MEC. Eu não fiz bacharel em teologia nessas fundos de quintal. Então, reconhecido pelo menos. Estudei para poder falar o que eu estou falando. E aí o cara vem e simplesmente olha para o seu trabalho e fala assim, não, é uma heresia. Como assim é uma heresia? O que é heresia? Quem levantou essas pessoas como juízes? Então, juízes de quê? Com que autoridade eles estão dizendo isso? O que é uma heresia? Eu garanto para o senhor que se o senhor perguntar para essas pessoas que ficam na internet atacando a gente, porque o que eu estou buscando, eu costumo dizer o seguinte, pastor, que se as pessoas forem ler a Bíblia para provar que eu estou errado, eu já cumpri meu ministério. Qual foi o chamado que eu recebi de Deus? Levar as pessoas para a Já palavra. motivou, né? É isso. O meu ministério é levar as pessoas para a palavra. Se a pessoa for ler a Bíblia para provar que eu estou errado, eu já me sinto satisfeito e eu sei que eu vou ter um galardão por ela ter ido para a palavra. Ok? Mas quando tudo é muito cômodo, a gente não vai para a palavra. A gente só vai para a palavra quando as coisas nos incomodam. Quando a gente pensa que alguém está louco. E eu costumo dizer o seguinte: o senhor lembra do Enéas? Quem? O Enéas? O doutor Enéas? O doutor Enéas, que era candidato a presidente, você lembra dele? É, Ele muito candidatou a inteligente. presidente, as pessoas diziam que ele era louco, o senhor lembra? Hoje o pensamento dele é muito atual, né? Mas o senhor veja que o Enéas faleceu, o que nós temos são vídeos dele, ok? Falando coisas há 15 anos atrás, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, que agora o brasileiro escuta e fala assim, esse deveria ser nosso presidente. Mas esse mesmo povo brasileiro chamou ele de lunático, de louco,
de doido, porque não conseguiam compreendê-lo. Ou seja, não é o Enéas que ficou mais sábio, ou o Enéas que ficou menos sábio, é o povo brasileiro que saiu da ignorância que vivia há 25 anos atrás. Então, não é o Enéas que era doido, era o povo que não sabia compreendê-lo. Era um médico já renomado, prestigiado, doutorado, reconhecido, ok? Mas no Brasil é assim. A gente só reconhece as pessoas depois que elas morrem. Nós temos essa mania no Brasil. Pastor, assim, nós temos um grande problema como nação, como indivíduo, de ler pouco, né? Nós lemos muito pouco no contexto geral. E uma vez que você lê pouco, você tem pouco desenho para emitir opinião mais abrangente, mais alargada, né? E aí nós somos muito simplistas no sentido linear e não simples no sentido de profundidade. Então, eu vejo assim, eu me converti numa cidadezinha do interior, muito pequena, então não tinha escola de teologia, não tinha nada. O que eu fiz? Porque Deus me chamou para pregar a palavra, você tem que estudar, no mínimo, a palavra. Então, eu estudei muito a Bíblia e eu li muito. Eu tenho nos meus livros pessoais mais de 2.000 livros que são meus livros pessoais, muitos deles com 600, 400 páginas, que são os livros de comentários bíblicos e de introduções bíblicas, enfim. Então, isso acabou me dando um desenho. Eu, sem nunca ter sentado no banco de uma universidade, porque, no meu caso, eu não pude, não tinha condições lá, e não tinha essa escola que você tem do Eduardo Reis ensinando via hoje plataformas digitais, nós não tínhamos isso. Então, era só aquela escola tradicional. Mas, mais tarde, Deus me honrou, quando eu fui para a América do Norte, que eu me tornei um professor e me tornei vice-presidente de uma universidade americana nos Estados Unidos. Então, eu sempre digo assim, ó, quem não tem, pede a Deus dar, mas não é no sentido de ficar sentado. Você tem que pedir a condição para você. Não tem um livro, ora a Deus, para Deus te dar um recurso para você comprar. É essa a condição de você expor a sua alma ao conhecimento, né? E aí, sempre vai ter um galardão, sempre vai ter uma recompensa disso. Pessoas no Brasil, elas não leem a partir da Bíblia, né? A partir da palavra de Deus. Muitos cristãos não leem a Bíblia. Então, é muito comum a gente, às vezes, trazer um ensinamento para gente que está 10, 20 anos na igreja, eles dizerem assim, ó, pastor, como é que eu nunca ouvi uma mensagem dessa? Onde que eu estava? Mas aí também é que muitos pregadores não se envolvem com conhecimento, né? A gente olha assim, essa é uma grande dificuldade nossa. Uma grande dificuldade nossa. Então, hoje, graças a Deus, por incentivo aqui, incentivo lá, e uma geração nova nascendo, com mais fome de ler. Pastor, eu separo o estudo teológico do estudo bíblico. Por quê? Porque o senhor sabe que, se é possível, e eu fiz isso, formar em teologia sem abrir a Bíblia. É isso. Eu passei 4 anos estudando teologia, tirei notas boas, me formei, ok? E não abri a Bíblia em 4 anos. Aí é uma tragédia também. Você não precisa estudar a Bíblia para estudar teologia. Então, eu coloco o estudo bíblico acima do estudo teológico. Sem sombra Porque de dúvida. quando você se dispõe a estudar a Bíblia de verdade, você tem o auxílio do Espírito Santo, ok? E isso te coloca numa posição muito mais elevada, penso eu, do que um simples estudo teológico. Uma coisa é estudar Calbart, outra coisa é estudar o que o apóstolo Paulo falou. Exatamente. Então, quando eu vou estudar o que o apóstolo Paulo diz, o nível é muito mais elevado do que o que diz Calbart, apesar de eu amar Calbart. Eu acho que é um teólogo incrível, entende? Eu amo a teologia da progressividade de Calbart, eu amo as ideias de Calbart, eu amo
a ideia de por que não sou católico, ok? Ele escreveu. Eu gosto disso. Agora, olhe bem, eu gosto de teologia, mas quando eu vou estudar a Bíblia, eu entendo que o estudo bíblico está um nível acima da teologia, pela presença do Espírito Santo, pelo auxílio do Espírito Santo, pela iluminação divina que você tem, ok? E nem sempre quando o teólogo que construiu aquela teologia, ele teve essa revelação, essa iluminação do Espírito Santo. Mas não quer dizer que quem vai estudar a teologia dele está tendo. Mas, geralmente, quando nós vamos estudar a Bíblia, nós temos esse auxílio do Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo tem esse encargo de nos conduzir como igreja ao conhecimento da verdade. Então, eu sempre coloco o estudo bíblico acima do estudo teológico, porque eu acho que não é a mesma coisa e o nível espiritual de quem estuda a Bíblia é maior do que de quem estuda apenas estuda simplesmente teologia. Óbvio, dá para se construir teologia com graça, com inspiração do Espírito Santo, é óbvio. Mas o que eu estou dizendo é que nem sempre quem vai estudar teologia tem essa mesma graça e essa mesma inspiração que o teólogo teve. Então a gente não pode confundir isso. E sem falar que os caras escreveram um livro na Idade Média que a gente não consegue entender hoje. Eu não aceito, eu não admito que alguém escreveu um livro há 1.400 anos atrás que eu não consiga ler. Então, o que eu faço? Eu leio 10 vezes se for preciso, até eu compreender. Então, eu penso que essa é a diferença. Eu leio muita cultura judaica, eu tenho sabedoria judaica, tradição judaica. Eu leio muita coisa nova, moderna. Aqui, ó, Seth Godin, tribos. Isso aqui é o futuro da internet. As comunidades, pode ver que o Facebook criou sua comunidade, Hotmart tem a comunidade, o Sparkles, para você criar suas comunidades. O futuro da internet são as comunidades. Quem não criar uma comunidade simplesmente vai ficar esquecido, vai ficar para trás. Então, eu leio bastante coisas. Eu estava lendo sobre o Gênesis, né? Aqui, ó, Bereshit, do judeu sobre os patriarcas. Ninguém conhece melhor a história do judeu que o povo judeu. Se eu quer saber do judeu, eu vou ler aonde? Eu tenho que ler conhecimento judaico. Então, aí, com todo esse acervo de pesquisa, eu venho e dou uma aula. E nas minhas aulas, né, eu digo aquilo que eu penso que eu acredito que é assim, que está correto, aquilo que realmente é assim, porque não tem que discutir, está lá na Bíblia de forma muito clara, e aquilo que há possibilidade de você ter interpretações diferentes. Eu não escondo dos meus alunos, eu não escondo das pessoas, eu não escondo outras possibilidades. Eu só não me tornei o dono da verdade. E aí você é julgado também no Brasil, porque as pessoas se tornaram no Brasil palpiteiros. Eles não conseguem fazer uma análise profunda de um estudo bíblico. Eles não conseguem fazer uma análise profunda de uma ideia bíblica, de uma teoria bíblica. O brasileiro resume a doutrina assim, ó, está escrito aonde? Quer dizer, como se tudo que nós fazemos como igreja tivesse escrito em algum versículo. Ok? Outro dia, olhe bem, por exemplo, outro dia mesmo um rapaz veio me dizer que ele não concordava com o que eu estava ensinando. Aí eu falei, mas você não concorda por quê? Ele falou, o que o senhor está falando não está na Bíblia. Eu falei, então quer dizer para você que se não tiver escrito na Bíblia ao pé da letra, não é verdade. Ele falou assim, se não tiver escrito na Bíblia ao pé da letra, não é verdade. Aí eu perguntei para ele assim, ó, você crê na Trindade? Ele falou, creio. Eu falei, você crê que o Espírito Santo é uma pessoa, que Jesus Cristo é outra pessoa, e que o Pai é outra pessoa? Ele falou, creio. Eu falei, mostra isso na Bíblia para mim. Isso não está na Bíblia. Num versículo só, não. Não existe um versículo na Bíblia que diga que qualquer um dos três são uma pessoa. Essa palavra pessoa é uma palavra que vem da teologia. Para a gente entender qual é a substância, qual é a essência, qual é o ser. Mas não tem na Bíblia um texto que diga que Jesus é uma pessoa, que o Espírito Santo é outra pessoa e que o Pai é outra pessoa. Não tem, simplesmente não tem. A Trindade é um mistério. Ok? Jesus vai falar para Filipe, né? Filipe pergunta assim, mostra-me, pede, né? Ele pede, mostra-me o Pai, mostra-nos o Pai. Aí Jesus responde, mas há tanto tempo você está comigo e não me viu? Quer dizer,
Ele é o pai ou ele é o filho? Porque agora ele acabou de se dizer para Filipe que ele é o pai. Aliás, lá em Isaías, quando profetiza do nascimento de Jesus, diz que ele, o filho, vai ser chamado pai da eternidade. Ele é pai ou ele é filho? Ok? O texto bíblico de Paulo em Coríntios vai dizer que Jesus Cristo, o Senhor, ele é o Espírito. Paulo diz que Jesus Cristo é o Espírito. Ele é o Espírito ou ele é a matéria? Porque ele encarnou. Então, esse é o mistério da Trindade. Esse é o mistério da Trindade de Deus. Eu creio na Trindade. Eu creio na Santíssima Trindade. Eu creio na Trindade de Deus. Agora, eu não posso dizer para você que tenho na Bíblia como te mostrar isso. Porque, simplesmente, isso passa pelo todo o entendimento dos textos com a nossa experiência. Você não tem um texto na Bíblia que você vai ler assim, ó, Deus é triuno. Não. Então, mas segundo esse rapaz, nós não podemos mais afirmar isso, porque se não tiver escrito na Bíblia ao pé da letra, não é verdadeiro. O ambiente de revelação, de entendimento do desenho de Deus na palavra, se a gente entrar com essa ideia de que tem que estar escrito ao pé da letra, você não... Porque aí é muito essa questão de crente de decorar versículos isolados e não entender o desenho de Deus na palavra. Assim, um erro muito grande, porque se Deus quisesse escrever só aquele versículo, tinha escrito só aquele versículo. Deus não precisaria usar todo o esquema que ele usou em gerações e tudo para escrever um desenho. Dentro daquilo que a gente... Ontem eu até falei na live aqui. Os dois grandes métodos de Deus guiar um homem para que ele cumpra um propósito, destino divino, dentro de um ambiente de revelação. A palavra de Deus e o Espírito Santo. Nunca pode separar. Até o poder da nossa mente não pode fazer isso. Às vezes a gente está querendo ir com aquilo que é limitado, dizer para o ilimitado. É como você discutir soberania de Deus, do que você acha que Deus pode fazer ou não na soberania. Ou ele é soberano e a gente aceita e entende, né? Ou não é nós que vamos dizer o que Deus pode fazer na soberania. Não, eu creio, pastor Irineu, que nós pegamos uma parte da igreja de Filadélfia, daquelas 7 igrejas do Apocalipse, a igreja da restauração. O nome grego dessas igrejas, o termo grego que nomeia esses lugares, ok? Eles revelam muito para nós. E eu creio que nós estamos agora vivendo um tempo que é a transição da restauração para a decadência. Que nós estamos entrando em Laodiceia, sabe? E o termo grego Laodiceia, sabe o que ele significa? Sentença do indouto, sentença do inculto, sentença de leigos. E é isso que nós vemos no Brasil. O cara é leigo no assunto, mas ele quer dar o palpite dele. Então, isso aí vai piorar, vai ser cada vez pior. As pessoas vão pensar que elas têm o direito de, sem estudar, emitir palpite sobre coisas que são sérias. Então, eles não pesquisam, eles não leem, eles não buscam, mas eles sabem como funciona. Ou seja, eles sabem o que é certo e o que é errado. Mas eles não leram, não estudaram, não pesquisaram, mas sabem o que é certo e o que é errado. Como? Dando palpite, através de palpites. Então, é a sentença do leigo. Laodiceia é isso. Laodiceia quer dizer sentença do leigo. Então, cada vez mais, o leigo vai falar de coisas que ele não compreende. Nós chamamos leigo quem não participou da academia. Então, o termo leigo aqui não é no sentido pejorativo, é no sentido de realmente ignorar a informação, de ignorar o conhecimento. Não tem o conhecimento. Simplesmente não é porque o conhecimento não está disponível, porque tem preguiça de ler. Porque está disponível a todo mundo. Hoje tem uma disponibilidade enorme, né? Para você fazer ao menos as suas conferências, fazer comparações.
ter comparativos, até para você ter um desenho mais amplo. Hoje ninguém pode dizer que não tem essa condição. Então, eu tenho cursos aqui na minha escola que eu chego a cobrar R$ 900 de matrícula. Uhum. Aí o cara fala assim para mim, tá caro. Aí eu falo assim, é só você ler esse livro. Enquanto você tiver preguiça de ler, paga que eu te ensino. Então, é interessante, pastor, deixa eu te dar um detalhe. Eu contei esses dias, veio no meu espírito assim, eu fui muito abençoado por um homem chamado John Maxwell. Ele fala muito sobre liderança, um pastor que fala muito sobre liderança. Mas lá atrás, no ministério, eu fui muito abençoado na área de liderança da minha vida. Eu li um livro dele, eu peguei assim, tipo 6 da tarde e não dormi, passei a noite toda, aquilo me envolveu. Quando chegou na madrugada, eu estava terminando o livro, eu me ajoelhei e falei, Deus, eu preciso mudar. Esse livro trouxe luz para mudança na minha vida. E aí eu fiquei muito fã dele, comprei todos os livros e ele ia estar num seminário perto da minha casa, em Orlando. E aí eu convidei outro líder junto comigo, um pastor brasileiro, e nós fomos. E isso eu estou falando assim de uns 15 anos, quando saiu o pendrive. E ele estava vendendo um pendrive dele, eu não lembro mais a quantidade de mensagens, mas 20 ou 30 mensagens. E ele estava contando que era um histórico da vida dele. E aí, era $600 esse pendrive. Isso é, assim, $600 é hoje um bom dinheiro, naquele tempo também era um excelente. E quando ele anunciou, eu falei para o pastor, fica aqui que eu vou deixar minha Bíblia aqui, eu vou correr lá no fundo na livraria e já vou pegar esse pendrive, porque eu não posso correr o risco depois de chegar e não ter. Aí o pastor olhou para mim assustado e falou, mas você vai pagar $600 num pendrive? Aí eu falei, não, eu vou pagar $600 na história da vida que esse homem vai me encurtar. Exato. 20 anos que ele colocou aí, em 20 horas, 30 de ensinamento, eu posso aprender o que ele aprendeu em 20 anos com ele em 20 horas. Então, aí eu fiquei analisando depois a mente. Tipo assim, o cara tá tão preocupado com aqueles $600 que talvez, se ele pagasse aquilo, poderia introduzir ele numa outra dimensão de velocidade. E com certeza vai introduzi-lo. Né? Eu falo para os meus alunos o seguinte, o que eles pagam hoje para estudar, eu dava de graça e as pessoas não davam valor. Eu sempre dei de graça. Aliás, eu sempre paguei para ensinar. E as pessoas não davam valor. Aí eu recebi do Espírito Santo uma direção de não dar mais de graça. Porque eu tava fazendo e não estava tendo resultado. O que começou a acontecer? O cara pagou, ele não falta na aula, ele não chega atrasado, você indica um livro, ele lê, ok? E ele recebe, como o senhor disse, o que eu levei anos estudando, ele recebe algumas horas. Exatamente. Você está passando... Aí, essa apostila, imagina o tanto de coisa que você... desenho que você fez. Você sabe que eu sou um incentivador de você escrever e deixar teu legado assim, de ensino escrito, né? Sempre eu comecei a escrever depois que nós conversamos. Meu primeiro livro foi lançado agora, né? Deus e Você de A a Z. Coloquei 23 princípios espirituais. E quando a pessoa quer saber o que o Eduardo Reis ensina, é só ler o livro. Está lá os 23 princípios que norteiam minha vida espiritual. Eu coloquei no papel. Para quê? Para as pessoas saberem. Estão saindo aqui agora o Códigos do Reino. Estamos saindo aí com o livro sobre a rebelião de Lúcifer. Está saindo o livro sobre Gênesis. Estamos escrevendo um livro sobre a salvação. Agora eu estou pegando tudo. Nós estamos fazendo bastante material escrito. E vamos lançar bastante livro para ficar o legado, como o senhor mesmo me aconselhou. E vai ficar, aqui, ó, o Código do Reino são 10 códigos. Aqui nós falamos sobre identidade e propósito. O cara não pode passar 10 anos na igreja sem ter a consciência de quem ele é em Deus, de que ele é filho. Isso é verdade. Não é possível que o cara vai ficar 10 anos na igreja e quando eu comprometo a minha identidade, eu já comprometi meu propósito. Porque o meu propósito está ligado à minha identidade. Eduardo, você sabe que assim, a pergunta que mais vem, que eu recebo, se eu traduzir elas nos e-mails, nas redes sociais, as pessoas dizem assim, pastor, o que eu sou?
além de ir, tipo assim, de frequentar a igreja, de ir no culto, de pagar meu dízimo, minha oferta, além disso, qual é a minha função orgânica no corpo? Qual é o meu destino nessa terra? E às vezes eu fico pensando mesmo assim, o quanto as pessoas não buscam também se informar, né? Eu ontem contei meu testemunho aqui. Em 1987, eu sentei num estádio na Bolívia, vendo um evangelista pregar em Santa Cruz de la Sierra. E aí, lá sentado, vendo ele pegar as multidões, orar por milagre, salvação. Aí, sabe quando passa um scanner? Eu pensei, esse sou eu. Esse aqui é a minha missão na Terra. Eu sou um pregador do evangelho, de milagres, de coisas assim. Mas aí, você precisa descobrir como realizar essa missão. Exato. E aí é que vem essa questão da informação, de você estudar, de você dedicar. Achei muito excelente essa colocação. Depois eu até vou copiar isso. À medida de que eu puder lembrar, eu vou dizer que é sua aí. Nessa questão de você entender sobre estudos teológicos, né? E estudo bíblico. O que nós precisamos é estudo bíblico. Estudar a Bíblia, exatamente. A diferença é grande. E aí, a igreja não precisa estudar teologia. Não. Porque a igreja não é nutrida por meio da teologia, ela é nutrida por meio da palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, a nutrição do crente vem do estudo bíblico. Exatamente. A construção teológica, ela não é capaz de nutrir ninguém. Ok? Agora, o estudioso, aquele que se dedica, aquele que foi chamado, esse precisa ler, precisa pesquisar, precisa estudar, precisa fazer teologia. Mas olhe bem, as pessoas vêm atrás de mim e falam, pastor, se eu tenho um curso de teologia, eu falei, se prestasse para alguma coisa, os meus tinham me mudado a minha vida. O que mudou a minha vida foi o encontro com a palavra, não foi com a teologia. Por isso eu fiz a pergunta no começo. Porque, assim, às vezes as pessoas... Aí, eu estou vendo que nós estamos com quase 300 pessoas. Isso é uma boa igreja já, né? Se tivesse uma alma, já estava bom ouvindo. Mas aí estão 300 pessoas. As pessoas ficam pensando assim, mas isso aí é o Eduardo. Deus deu uma luz para ele diferente. Não. Qualquer pessoa que se esforçar e buscar, ele vai encontrar esse lugar em Deus. Por isso que a Bíblia diz... Essa semana eu vi uma exposição assim, não sei de quem, diz assim, o diabo conhece a Bíblia, mas ele não pratica. Então, não deixa dele ser diabo também. A gente precisa estudar a palavra de Deus para praticar a palavra de Deus. Isso é uma forma muito simples de crescer. São estágios que vão crescendo. Até com o desenho de Deus se torna claro para a gente ter luz. Eu penso que os crentes de hoje, sua grande maioria, não posso generalizar, é óbvio, qualquer generalização é burra, então eu não vou generalizar nunca, mas eu penso que os crentes de hoje, na sua grande maioria, não são nutridos, ok? E por que eles não são nutridos? Porque nós, ao invés de nos preocuparmos em nutri-los na palavra, a gente fica preocupado se quem está certo é Calvino ou Armínio. Entendeu? Pelo amor de Deus. Assim... Isso aí, essa discussão teológica, ela já passou, né? Ela, assim, já é página virada essa aí, né? Já não serve mais para o nosso... Tem muita gente que isso aí é o apogeu da vida cristã. Pois é, eu olho às vezes nos grupos de WhatsApp, o cara falou, eu sou arminiano, eu sou calvino, eu sou... Gente, uma teologia dada lá pelo ano 1600, foi bom que esses homens tiveram luz para aquela época, mas, gente, passou. Esses ambientes de revelação que nós estamos vivendo hoje, e Deus diz na palavra, e a gente precisa ter essa compreensão, de que o ser humano ele se evoluiria no conhecimento. Desde Daniel... Está lá em Daniel. Exatamente, essa evolução do conhecimento, senão a gente vai se emburrecer e achar que vamos... Mas, pastor, as pessoas têm medo de estudar. Porque raciocina comigo. Olha bem, vou te dizer por que elas têm medo. Eu dedico alguns anos da minha vida, pelo menos mais da metade dela, ok?
pesquisando e lendo sobre teologia. Tive contato com a igreja muito pequeno. Meu tio, irmão da minha mãe, que me conduziu à igreja, que me levou na igreja, muito pequeno, eu era criancinha, né? Ele orou por mim quando eu estava doente, eu era bebê, eu nasci com pneumonia, fiquei no hospital, ele foi lá, orou, me consagrou a Deus. Esse mesmo tio me levou na igreja ainda muito criança. A minha mãe não era evangélica, minha mãe era da Umbanda. A minha mãe se converteu evangélica, mas eu cresci com um pé lá e outro aqui, eu cresci vendo os dois mundos, eu cresci vendo um mundo espiritual muito ativado e cresci vendo uma igreja muito viva, porque eu peguei a igreja restaurando o louvor, restaurando a profecia, restaurando... Eu peguei uma igreja na década de final dos anos 80, início dos anos 90, uma igreja que estava sendo avivada. O Brasil passou por um sacode, né? Nós temos na década de 90 mudou a igreja no Brasil, ela mudou 100%. Então eu peguei uma igreja muito viva, em transformação constante. Então eu não tenho dificuldade com o novo, eu não tenho dificuldade com aprender, com ver coisas novas, eu não tenho dificuldade em observar algo que eu não entendo e ficar calado, ok? Não emitir opinião, simplesmente porque eu não tenho uma opinião formada, eu não vejo demérito nisso. Eu cresci numa igreja muito ativa. Agora, o que acontece? As pessoas se tornaram tão religiosas, ok? Que elas não se abrem para o novo, não se abrem para o aprendizado. Qualquer coisa que elas veem que é diferente do que elas estão acostumadas a ver, elas já determinam que é diabo, entende? Eu prefiro não dar opinião, porque está escrito assim, ó, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, qual é o critério que as pessoas usam para dizer que algo não é de Deus? Eles falam assim, ó, nunca vi isso, nunca ouvi isso. Pô, mas é justamente o contrário do que diz a Bíblia. 1 Coríntios 2,9 diz, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para quem o ama. Eu amo a Deus. Então, eu tenho que estar preparado para ver coisas que eu nunca vi, para ouvir coisas que eu nunca ouvi. É interessante é o que Deus tem planejado para nós. Quando eu me converti, eu comecei no ministério, a gente começou dentro de uma página nova do Espírito Santo, dentro dessa época aí, de Deus restaurando. E era muito comum, milagres sobrenaturais, pessoas caírem pelo poder de Deus e tal. E a teologia tradicional, ela condenou muito isso, porque segundo a razão humana teológica, não concebia que Deus pudesse progredir, fazer alguma coisa mais do que eles pensassem. Então, eles foi muito assim, combatido, né? No começo, assim, muitas pessoas diziam que a gente estava fazendo a vontade do diabo, em muitos lugares a gente era o anticristo, porque era só o anticristo. Então, era mais dar uma condição, parece que o diabo tinha mais condições de fazer do que Deus poderia fazer. Isso aí é um erro grosseiro. De que a gente... E aí nasce, pastor, a ideia das polarizações extremas. Ou é Deus ou é diabo. Exatamente. Ou tem que ser Deus ou tem que ser diabo. E aí nasce a polarização. Ou é bem ou é mal. Mas presta atenção, quando nós vamos falar de estudar, eu costumo dizer o seguinte. Vamos pegar aqui pontos básicos da vida da igreja, ok? Para a gente ver como não é bíblico. Olha bem, eu disse que você não tem como provar na Bíblia que as pessoas da Trindade são pessoas. Porque o termo bíblico, o texto bíblico não diz isso. Aí alguém está escutando isso aqui, já vai falar assim, pastor Eduardo é unicista. Eduardo falou que Deus não é uma pessoa. Não crê na Trindade, que Deus não é uma pessoa. Então, eu não disse isso, ok? E tampouco sou unicista. Mas olha como é que ficou na década, no final da década de 90. Ou você era trinitário, ou você era unicista. Quer dizer, e aí o unicismo cresceu muito no Brasil. Porque o Voz da Verdade, através dos louvores, né? A Igreja Voz da Verdade cresceu muito no Brasil. E os evangélicos, poucos evangélicos sabem que eles são unicistas. O povo lá do Voz da Verdade, que o louvor é tremendo, a música é tremenda, eu concordo. Agora, eles dizem que nós servimos a um Deus que tem 3 cabeças. E aí começa a discussão teológica. E aí começa. Nós falamos que eles negam 2 pessoas da Trindade. Okay? Eles ficam de lá dizendo que o nosso Deus tem 3 cabeças, a gente fica daqui dizendo que eles negam 2 pessoas da Trindade. E aí a discussão não acaba nunca, essa é a verdade. Tá? Mas antigamente, as pessoas discutiam
com um pouco mais de base nas coisas. As pessoas pesquisavam antes de emitir opinião. Hoje não. Aí o cara vai falar para você assim: ah, você... Eu escuto direto isso. Isso é heresia, você é herege. O cara não sabe o que é heresia. Agora, assim, ó, quando eles escutam alguma coisa que eles não gostam, eles chamam de heresia. Quer dizer, se torna heresia qualquer coisa que o ouvidinho dele não gosta de ouvir. O que é uma heresia? Você já parou para se perguntar o que é uma heresia? Aí, outro dia eu tive um embate na internet com um rapazinho, que ele falou para mim assim: ah, você fala muita coisa que não é bíblico. Aí eu falei: tudo que você fala é bíblico? Tudo que você faz na igreja é bíblico? Ele falou: a gente procura ser. Eu falei: então onde está na Bíblia que a ceia é uma vez por mês? É. Porque lá na igreja desse camarada se ceia uma vez por mês. Eu falei: onde que está isso na Bíblia? Me mostre para mim aonde está na Bíblia que está escrito na Bíblia que tem que cear uma vez por mês. Porque Se a gente fosse cumprir o pé da palavra, é toda vez que se reunir, né? Ok. E a Bíblia diz, lá na igreja dele também tem umas moças dançando lá na frente, sabe? E é onde Bíblia, que tem isso? Na minha Bíblia diz: as virgens dançarão no altar do Senhor. No altar do Senhor, não é na igreja. Agora, olha bem. Aquelas que estavam lá tinham até filhos. Eu gosto da arte, eu gosto que você expresse a Deus. Claro. Eu gosto, eu não sou contra. Agora, você não vai arrumar isso na Bíblia, não está na Bíblia. Então, quer dizer, 90% do que nós fazemos como igreja não está na Bíblia escrito ao pé da letra. Mas a gente faz, aí. Onde está na Bíblia que o culto tem que ser no domingo? Entendeu? Nós dizemos que o domingo é o dia do Senhor. Tem gente que diz que é o sábado. Então, assim, se todo mundo fosse evangélico, você seria arminiano ou calvinista? Se todo mundo fosse calvinista, você seria mais radical ou menos? Entendeu? Então, é assim, ó. Eu só vi uma vez na Bíblia que todo mundo pensou a mesma coisa e falou a mesma coisa. Ok? Eu só vi isso na Bíblia uma vez. E eles construíram Babel. Uma rebelião coletiva e corporativa contra Deus. Nós estamos mais perto da verdade na discordância das ideias do que na unanimidade delas. Claro. E a maneira diferenciada de cada um operar e ver também é uma forma de Deus manifestar uma multiforma da graça. De não ser uma faceta só da graça de Deus, mas de muitas formas, né? Eu particularmente acho assim, imagina que horror que seria que todo mundo pensasse igual, só fizesse a mesma coisa. Tipo assim, o Eduardo, nós íamos num seminário, o Eduardo ia pregar, ia falar as mesmas palavras que eu ia falar na outra reunião, que a gente às vezes faz 3, 4 reuniões num dia, né? Que seria chato pra caramba, né? Pastor, o cara pode discordar de mim, mas não pode dizer que eu não sou bíblico. Eu sou extremamente bíblico. Minha pregação é extremamente expositiva. Tá ali. Você pode discordar. Agora, dizer que não está na Bíblia, que é uma heresia. Ou seja, o cara não sabe nem o que é heresia. O que ele discorda já é heresia para ele. Porque, olha bem, quer dizer então que nós vamos polarizar. Se Calvino tiver certo, os arminianos são hereges. Se Arminio tiver certo, os calvinistas são hereges. Olha, nenhum dos dois são hereges. Agora, nenhum dos dois acerta 100%. Exatamente. Nem os dois tecnicamente acertam tudo e nem errado em tudo, né? Exato. Então, eles têm pontos que são extremamente assertivos e tem pontos que não são tão assertivos. Isso não faz deles hereges. Agora, o que nós temos que discutir nesses últimos tempos é o que realmente significa essa palavra heresia. Eu acho que é muito... uma heresia, quem é o herege? Né? Porque, assim, ó, eu não sei se esse pessoal sabe, mas eu leio muito, pesquiso bastante, e eu tenho aqui, ó, documentos católicos apostólicos romanos. Está aqui, eu tenho aqui na minha estante. E esses documentos declaram que é herege qualquer pessoa que se converta ao protestantismo. E foi julgado, sentenciado pelo clero católico, porque pela cúpula desse clero, formalmente em um tribunal religioso, foi condenado por heresia qualquer
que se torne protestante. Ok? Então, só de eu ser protestante, eu já sou herege aos olhos de um católico. E eles estavam tremendamente errados nisso, né? Porque, Vê? tipo assim, quando os primeiros cientistas e filósofos entenderam que a Terra era redonda, se tornaram hereges, né? E tantas outras. Eu acho que tem muito dessa cultura de filme, de igreja católica, que sentenciou os primeiros que tentaram pensar diferente, né? Se tornar herege. E às vezes também é na ideia de algumas pessoas que não conseguem, por um bloqueio religioso, às vezes defendem mais um Estado religioso. E aí eu já considero que às vezes é mais fanatismo, né? Aquela questão quando a pessoa não tem argumentação, ela acaba se fechando dentro de um fanatismo e defendendo aquela ideia. Quando ele não tem mais argumento, ele grita herege. Isso, por aí. Acabou os argumentos, aí é mais fácil gritar herege. Porque independente, a gente, para sentenciar uma pessoa como herege, sentenciar ela, a origem da questão talvez está aí, né? Veio muito da Igreja Católica, né? Até onde eu entendo, só a Igreja Católica tem esse poder. Eu não encontrei ainda nenhum concílio evangélico, nenhum concílio protestante com esse poder, nenhum tribunal, nenhuma inquisição protestante. Não encontrei ainda. Agora, pode ser que alguém encontre algum texto, algum livro de alguma coisa assim no meio protestante. O que eu tenho ciência, e li, e aprendi, cresci sabendo sobre isso, é que a Igreja Católica Apostólica Romana, quando você ensinava diferente do que eles ensinavam, você poderia estar dizendo uma heresia. Então, se reunia um concílio, geralmente de bispos, ok? Que iriam julgar aquilo que você disse. E eles iam te advertir. Eles iam te advertir. Por quê? Porque o fato de você falar uma heresia já não faria de você um herege. Talvez você só falou uma heresia. Não quer dizer que você seja um herege. Então, esse concílio católico ia determinar autoridades eclesiásticas que iriam até essas pessoas repreendê-las por aquilo que elas estavam falando. E se elas entendessem que estava errado e fizessem como a igreja manda, ok? Então, elas não eram hereges, elas só falaram uma heresia. Mas se elas persistissem no erro e dissessem, não, nós estamos conscientes, né? Então, eles eram presos, eles eram julgados e eles eram condenados à heresia, por heresia. Mas formalmente por um tribunal católico. Ok? Eu nunca vi isso acontecer no meio protestante. Nem tenho relatos dessas coisas terem acontecido. Agora, quando o cara simplesmente diz, ele vê um protestante pregando e fala, isso é uma heresia, esse cara nunca estudou. Essa é uma palavra que não tinha que estar na boca de um protestante para outro protestante. Foi assim que nós fomos perseguidos, condenados, julgados. Então, o que você pode dizer? Olha, eu não concordo, eu não entendo assim, eu entendo diferente. Por que tem que ser heresia só porque você não pensa igual? Mas essa expansão, expandir a mente, expandir conhecimento, expandir aonde Deus pode operar, ela não é fácil, assim, porque você sabe, no início da tua vida cristã aí, assim, tipo, não se tinha bateria dentro da igreja, no louvor, não tinha nada, e aí, tipo assim, se entende que todos os instrumentos, e aí se trouxe instrumentos novos, bateria, guitarra, contrabaixo. Eu me lembro até dos argumentos, viu, pastor? Então, exatamente. Ó, a bateria não podia porque Lúcifer tinha tambores em si. Porque está escrito assim, ó, e os teus tambores foram feitos em ti no dia que fosse criado. Então, já que o diabo tem tambor, ele não pode ter tambor e acabou, não pode ter bateria. A guitarra, eu lembro que não podia porque distorcia o som. E tudo que distorce não é de Deus, Deus é um Deus de ordem. Eu lembro até dos argumentos.
Então, mas aí eu acho assim, ó, é que aquela mente religiosa, eu lembro que uma vez eu estava falando com uma pessoa sobre isso, né? Em certo momento, assim, eu achei que não compensava mais falar, porque, assim, tipo, ele estava muito bloqueado, tipo assim, muito encaixotado, né? Não tinha como expandir. Eu acho que toda expansão de conhecimento ela é problemática para qualquer geração. Porque tem muitas pessoas que criaram um Deus religioso e parece que isso toca Deus, parece que Deus vai ser afetado nessa expansão de conhecimento, né? É como se você tivesse ultrajado, é como se Deus... Blasfemada, né? Isso, alguma coisa nesse sentido. Mas isso A é minha uma ou outra preocupação é pessoa. quando a população, a geração, emburrece. Porque Nós estamos... nós temos gerações que cresceram muito em conhecimento. Mas eu tenho Muito. aqui um livro chamado. Tem um livro aqui, Cidade de Deus de Santo Agostinho. Se você entregar isso para um adolescente, para um jovem ler hoje, ele não consegue ler. Ou seja, ele não tem formação básica para ler um livro. Mas ele quer dizer o que é certo, o que é errado na teologia. Ele quer dizer o que é certo, o que é errado na vida da igreja. Então, essa é a minha preocupação. Quando há um emburrecimento coletivo. Quando as pessoas começam a regredir coletivamente, juntas. Então, a maioria das pessoas começam a regredir. Essa é a minha preocupação. E a minha luta é para que as pessoas leiam. Vá para a Bíblia, leia. Compre um bom livro, leia, pesquise. Vá para o Google. Antes de você dizer que uma coisa é certa ou errada, vá no Google, que seja no Google. Google não é literatura teológica, mas vá no Google. Ok? Faça alguma coisa. Guardo, Não nós chega assim tão leigo, né? Estamos acabando, estamos sem tempo. Deixa eu falar alguma coisa para terminar Sim. aqui. Gente, leia o livro. Você está com o livro teu na mão aí, a capa dele, para mostrar ou não? Teu livro de AZ aí. Ele não tá aqui perto agora, de AZ. Ó, gente, entra na rede social aí do Eduardo para você pegar contato. O livro é de A a Z, né? É isso. Esse é o título do livro. Deus e vai ter você muita de coisa... A a Z, 23 princípios espirituais para a sua vida espiritual. Então, tem mais esse outro material das escolas do Eduardo. Siga o Eduardo nas redes sociais aí. Você vai só ganhar. Tem algumas coisas que você não concorda, mas você vai crescer, com certeza. Aí. Eduardo, foi um privilégio, um prazer muito grande. Prazer é meu, o privilégio é meu, viu, pastor? Um grande beijo no coração aí. Uma hora dessa a gente faz alguma outra coisa junto de novo, tá bom? Vamos fazer Deus te assim, vai ser abençoe. uma honra. Obrigado, beijão. Sucesso aí, tá? E não Vamos esqueça, junto. sou fã aí do seu ministério. E eu sou do seu. Deus abençoe. Beijão. Deus te abençoe, querido. Gente, nós tivemos uma live aqui com o pastor Eduardo. Você que está com a gente ainda, eu queria falar de algum material que nós temos aqui. Quer seguir a gente nas redes sociais, aí todos nós é @IrineuGrubert. Nós temos alguns livros, ó. Esse aqui, Adoração. Um outro livro maravilhoso aqui, ó, Jejum. Esse aqui é um livro espetacular, Treinamento de Líder, escrito por mim, pastor Jorge Linhares e o pastor Josué Gonçalves. Deixa eu botar aqui os comentários de volta aqui, tá? Para que aí você vai ter aí o site onde você pode pedir, que é o nosso site. Restituição, como Deus pode, através da palavra do Espírito Santo, restituir todas as coisas para a sua vida, andando no poder de Deus. E esse aqui é um best-seller, Oração em Línguas. Por que você deve de orar em línguas? Por que você deve ser cheio do Espírito Santo? Queridos, Deus abençoe você. Amanhã à noite, às 22 horas, amanhã à noite, aí, ó, nesse site aí, ó, mig.org.br, tem frete grátis para todo o Brasil. Você pode pedir o livro lá do Pará, do Amapá, de Macapá, da onde for, a gente manda o livro
sem frete para você, tá bom? Deus te abençoe. E amanhã à noite, às 22 horas, nós temos uma live aqui em nome de Jesus. Deus abençoe você. Essa live vai ficar gravada, tá?